E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Bom, vamos lá. Mais um relato aqui. Vamos ler. A cadeira que toca sozinha. Cadeira toca? A cadeira que toca sozinha e vultos estranhos pela casa. Mais um relato de assombrações. Vamos ver. Olá, Ana, me chamo Fulano, mas pode me chamar de Fulano. Eu vou contar umas coisas estranhas que ocorreram aqui em casa durante alguns dias. Não se preocupe, pois se tiver nomes estarão todos trocados. Eu sempre gostei de histórias de assombração, de terror, entre outras coisas. Mas confesso que até esses acontecimentos eu nunca vi ou ouvi nada de estranho ou que eu não pudesse explicar de alguma forma. Foi em 2009. Foi em 2009 e a minha irmã estava grávida da segunda filha, sendo a primeira filha com pouco mais de 1 ano de idade. Nós viemos com os meus pais e com meu cunhado. No entanto, meus pais estavam viajando. Vivemos, gente, perdão. Nós vivemos com os meus pais e com meu cunhado. No entanto, os meus pais estavam viajando naquele período. Tínhamos ganhado uma cadeira infantil dessas que toca música. Ah, uma cadeirinha infantil. Ah, aquelas lá que balança o nenê assim, aí você puxa o negocinho assim, ela canta e treme, será? Ai, foi muito útil aquela cadeira para mim, pelo menos com a Penélope foi ótimo. Bom, tínhamos ganhado uma cadeira infantil dessas que toca música na época, mas confesso que nunca gostamos muito de usar, sabe? Então ela ficava encostada ali na varanda de uma forma meio sombria até, e estávamos para doar ela. Eu não sei se é esse tipo de cadeira, pode ser outra cadeirinha, né? Que toca música, não sei. Bom, minha irmã foi a primeira a se deparar com situações estranhas. Ela disse que estava vendo e ouvindo vultos pela casa. Ela disse estar de noite na cozinha e ouviu passos, como se fosse de um animal vindo em sua direção, vindo na direção onde ela estava. Nós, de fato, temos um cachorro e ela pensou que fosse ele, esperando ela chegar para cumprimentá-lo. Mas ele não chegou. Peraí, ela pensou que fosse ele e ficou esperando ele chegar para cumprimentá-lo. Mas ele não chegou. Ela estranhou e foi ver onde é que ele estava. Mas o encontrou dormindo do outro lado da casa. E parecia que já não acordava tinha um bom tempo, estava dormindo pesado. Depois foi o meu cunhado, relatando coisas estranhas. Ele disse que quando estava dando banho na minha sobrinha, que toda hora ele olhava para a porta do banheiro, se sentindo observado. Também relatou ter visto um vulto na sala. Até então, ele nem sabia que a minha irmã também estava vendo coisas estranhas. Depois foi comigo. Também aconteceram coisas estranhas comigo. Eu estava brincando com a minha sobrinha no corredor, daquelas brincadeiras de fazer careta e a criança rir de se acabar, até que uma hora ela continuou rindo, só que olhando para a sala e apontando para lá. Ana, não tinha ninguém ali naquele momento. Ela ria e apontava. Depois ela olhava para mim, ria e olhava para o corredor. E eu falava, au, au! Só para explicar, nessa época minha sobrinha costumava chamar tudo que não era humano de au, au. Não apenas cachorros. Ah, ela falava. Ah, entendi. Depois ela olhava para mim, ria e olhava para o corredor e falava au, au. Então ela chamava... Ah, tá. Peraí, gente. Tá sem música. Pronto, agora vocês estão ouvindo musiquinha. Estava gente. Vamos lá. Então, só para explicar, nessa época, minha sobrinha, ela costumava chamar tudo que não era humano de au-au, não só cachorro. Então, não dá para saber exatamente o que ela poderia estar vendo. No mesmo dia, eu estava lavando louça na cozinha quando senti um vulto passar atrás de mim, mas numa velocidade anormal.
Senti na hora um arrepio. Virei para trás para ver o que era, mas não havia nada. Agora que vem a parte da cadeira. Durante a noite, a minha irmã disse ter visto e ouvido a cadeira tocando sozinha. Um dia depois estava eu indo para o meu quarto quando ouvi uma música bem baixinha vindo lá da varanda. A mesma música que a cadeira toca. No dia seguinte, eu comentei com a minha irmã que devia doar logo esse troço, pois ela ficava tocando sozinha de noite e, sinceramente, dá medo, né? Ela me olhou assustada, dizendo que o meu cunhado tinha tirado a pilha. Aí fica esquisito. Tinha tirado a pilha da cadeira. Naquela outra vez que estava tocando sozinha. Então, da primeira vez que ela tocou sozinha, ele foi lá e tirou a pilha. Mas aí ele viu ela tocando sozinha mesmo, sem as pilhas. Ou seja, eu ouvi a cadeira sem pilha tocando. Nos livramos rapidamente dela. Uma das últimas vezes que notamos coisas estranhas foi a mais assustadora. A minha sobrinha estava jantando na cadeirinha dela, a que não toca música, aquelas cadeirinhas de papá, acredito, na cozinha. Ela do nada começou a olhar para a parte da área de serviço que tem ali na cozinha, estava mais escuro. E olhando, até que ela começou a chorar, dando tchau para o que estava ali. E ela ficava dizendo, sai, e dando tchau, como se quisesse mandar alguma coisa embora, ou alguém que estava lá. Até forçava, querendo sair da cadeira. Bom, depois disso nós ficamos bem assustados. A frequência do que estava acontecendo ali estava aumentando. Minha irmã, então, entrou em contato com uma amiga, que era ligada à Umbanda. Eu peço desculpas, tá, gente, se eu falar alguma besteira em relação a essa parte aqui. Eu confesso que eu não entendo muito de religiões em geral. Então ela disse que poderia ser alguma alma que estava de passagem por ali. Provavelmente de alguém conhecido que estava acompanhando a minha irmã por ela estar grávida. Recomendou que minha irmã fizesse uma reza. E eu não lembro de todos os detalhes, tá? E fizesse uma reza e que pedisse que quem estivesse ali fosse embora, para deixar a família em paz. Minha irmã assim o fez. E de fato paramos de ver tudo aquilo. E desde então nunca mais vimos nada de estranho aqui em casa e nem a minha sobrinha agiu estranho mais. Para finalizar, nós sabemos do paradeiro da cadeirinha que toca música. Os atuais donos falaram muito bem da cadeirinha, dizendo que é muito útil. Nunca nos relataram ter ouvido ou visto nada de estranho com ela. Será que o que estava na minha casa, de alguma forma, só usava a cadeirinha e não necessariamente estava atrelada a ela? Provavelmente. Obrigado por ler o meu relato. Ana, desejo a todos vocês saúde e felicidades. Um beijo, muito obrigada. Então, muita coisa acontece assim. Não significa que o objeto em si está possuído ou tem alguma coisa ali com aquele objeto. Pode acontecer também. Mas, geralmente, eu acredito que quando tem uma boneca que mexe, um brinquedo que toca sozinho, tem alguma coisa ali que está fazendo isso com a boneca ou com o brinquedo, querendo chamar atenção ou querendo brincar mesmo, só, sei lá. Mas é alguma coisa que está ali, que nem no caso. Devia ter alguns espíritos por ali que estavam brincando com a criança, chamando atenção, talvez na cadeirinha, ou até outra criança, talvez mais de um que elas... Até de um animal, talvez? Não sei. Mas, como a cadeirinha foi para outra família, e foi visto que não tinha nada com a cadeira, na verdade, mas sim algum espírito em volta que estava brincando com a cadeira. Ai, né? Joguei uma praga e ela pegou. É uma moça que nos conta. Eu moro de aluguel e uma vez ou outra atraso uns 5 dias depois da data prevista. Mas até aí tudo bem. Mas há 3 meses eu atrasei porque o dia caiu no meio da semana e o meu esposo recebe todo sábado. Então tínhamos juntado uma parte do sábado passado e no sábado seguinte iríamos ter o dinheiro completo. Era uma sexta-feira de manhã quando eu e meu esposo saímos para trabalhar. A dona da casa já é uma idosa.
mas é uma idosa enxuta, sabe? Mora sozinha, não depende de ninguém pra nada. Então, quando saímos, ela estava varrendo a calçada dela e conversando com o vizinho que mora ao lado. Beleza. Nós demos bom dia quando ela falou, olhando pra gente e pro vizinho: eu deixo de comer pra pagar as minhas dívidas, sabe? É muito feio a gente querer ser o que não é. Eu fiquei com muita raiva, porque eu sabia que aquilo tinha sido comigo e com meu esposo, mas ok. Demos tchau e continuamos a nossa caminhada. Mas eu fiquei o dia todo com aquele ódio dentro de mim, sabe? Um ódio muito forte. Meu esposo, às vezes, recebe na sexta à noite. Então, nessa sexta, ele recebeu. Ainda bem, né? Então, ele pagou o dinheiro que estava guardado já e com o que ele tinha recebido, foi lá para pagar a senhora. Quando ele voltou, eu perguntei o que ele tinha falado. E ele disse que... Perguntei o que ela tinha falado. E ele disse que ela falou o seguinte: tem como vocês me pagarem no dia certo? Pois eu pago a faculdade da minha neta com esse dinheiro. O ódio que eu passei o dia todo juntou com o desse momento e eu falei com uma raiva descomunal para o meu esposo. Falei para o meu esposo, com raiva: essa velha mentirosa tem tanto dinheiro e fica implicando com a gente. Só passaram 2 dias da data. Era bom que esse dinheiro não rendesse ou o roubassem. Falei isso com um sentimento de tristeza e ódio profundo, sabe? E continuei a minha noite. No dia seguinte, era sábado, e eu estava em casa, pois no sábado eu não trabalho. Então eu escutei ela chorando, desesperada, conversando com a vizinha, contando que tinham roubado o dinheiro dela. Quando eu ouvi isso, confesso que eu não senti dó algum também. Eu achei foi pouco. Então foi chegando mais vizinhas e ela disse: ai, eu fui pra rua comprar um recorte de pano e não ia me custar nem R$30. Eu fui e levei os R$320 que o rapaz me pagou ontem à noite. Coloquei o dinheiro em uma bolsa preta. Coloquei primeiro o dinheiro e em cima do dinheiro coloquei outras coisas que eu ia levar pra rua. Então, encontrei minha amiga que ia comprar verduras na feira. Conversei com ela e fui até a loja para comprar o retalho de pano. E quando fui pagar, tirei as coisas e quando eu olho, havia um buraco na bolsa, cortado como se fosse de gilete. E aí pronto, comecei a chorar, desde a loja até agora. Ela falou que aquele dinheiro Ela falou que aquele dinheiro era para isso, para aquilo outro, mas em momento algum ela falou que o dinheiro era para pagar a faculdade da neta dela. Na feira andam espertinhos que sabem fazer isso. Eles andam com objetos afiados para cortar embaixo das bolsas e levarem o que cair delas. Ela colocou... Nossa, mas que destreza, hein? Ela colocou o dinheiro Ela colocou o dinheiro na casa dela e só ela sabia onde estava. Como eles iriam saber? Ah, entendi. Ela colocou toda essa quantia de dinheiro na casa dela, dentro da bolsa. Então, não tinha como eles saberem que ia pegar os R$320 ali da bolsa dela, entendeu? Como que eles iam saber? Ainda por cima, só cortaram exatamente no local do dinheiro. Caiu certinho o dinheiro. Olha, eu não sei se foi coincidência, mas o que eu falei saiu com muito ódio de mim. Vai saber se as minhas palavras não tiveram poder. Aí é que tá, gente. Eu não acredito em coincidências assim. Não acredito, mas acredito na força tanto do amor quanto do ódio, né? Então, é o que eu falei, quando você fala na raiva, exatamente, você saiu na raiva, você fala aquela coisa, tomara que... Cuidado. Mas foi dito e feito, perdeu todo o dinheiro Mas parece que a mulher também tava mentindo, não era pra pagar o dinheiro. E tem gente, eu conheço pessoas assim que têm condições, né? Mas mesmo assim meu Deus, sabe? Inclusive com lance de jogar praga mesmo nos outros por causa de centavos, sabe? É triste isso, mas
Tipo, a pessoa que... Enfim. Olha, vamos para a próxima história. É que eu tô pensando que eu tenho certeza que vocês aí conhecem algum caso desse tipo de praga, sabe? De jogo. Falar, tomara que for... Do mais simples, assim, de colega de escola, de você falar uma coisa, até coisas assim, como ela disse, tomara que perca o dinheiro, que não sei o que lá, falado com ódio. Depois conta aqui nos comentários pra gente, tá? O que já aconteceu, que história que vocês sabem aí a respeito. Beleza. Agora, para quem é fã de lobisomem, vamos ver esta história aqui. O lobisomem de Minas. Saindo do Paraná, indo para Minas agora. O lobisomem de Minas. Olá, Ana e assombrados, me chamo Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Bom, esse relato foi o meu pai quem me contou e aconteceu com ele. Eu vou contar aqui em primeira pessoa, como se fosse ele contando, para ficar mais fácil. Fica tranquila, Ana, se tiver nomes já estão trocados e a partir de agora eu sou o fulano. Vamos ao relato, então é o pai dela contando. Bom, eu sou nascido natural, né, do Paraná. Ah lá, Paraná de novo, Paraná. Voltando pro Paraná, então. Natural do Paraná, Santa Cruz do Monte Castelo. E meus pais foram tentar a vida em uma cidade no interior de Minas Gerais. Conseguimos emprego em uma roseira. Lá eu conheci a minha esposa e ela morava em uma das várias roseiras, mas ficava a 10 quilômetros... Roseiras, é isso? Mas ficava a 10 quilômetros de onde era a roseira onde os meus pais ficavam. Certo dia... Eu estava na casa da minha esposa, na época era namorada, né? E estávamos conversando, namorando, quando me dei conta que já era quase 10 para meia-noite. A lua estava clarinha, iluminando tudo, como estas noites aqui. Ontem estava assim, ó, parecia dia, a luona cheia. Então, a lua estava clarinha, iluminando tudo. E como eu tinha ido de carro, peguei, me despedi dela e fui até o meu carro. No meu carro, até a porteira, dava uns 10 metros. Entrei no carro, liguei ele, mas ele não ligava de jeito nenhum. Eu, com vergonha de voltar para trás e pedir para dormir na casa da minha namorada, né? Tomei coragem e fui. Foi como? O carro não pegava? Você foi a pé? É isso? Largou o carro na porteira e foi a pé? Não sei. O carro não ligava de jeito nenhum e com vergonha de voltar para trás, tomei coragem e fui. Quando estava chegando perto da porteira que dava para a estrada, foi quando eu vi uma luz muito forte, parecia um trator. E em cima desse trator tinha um cara de chapéu, mas não dava para ver o rosto. E onde ele estava era muito alto, não tinha como ter um trator ali. Aquelas horas da noite. O trator estava num local muito alto, é isso? Não dava para ver o rosto. Em cima do trator tinha um homem de chapéu, mas onde ele estava era muito alto. Onde o trator estava era muito alto, não tinha como ter um trator ali aquela hora da noite. Foi então que eu andei uns 10 metros para frente e quando olhei para trás... Não tinha mais nada ali. Ele passou pelo trator? É isso? Não tinha... E então olhei para frente e aí eu vi um cachorro negro, enorme e estava vindo na minha direção. Estava vindo para cima de mim. E eu sem defesa alguma. Eu não tinha para onde correr, nem sequer... Não tinha para onde correr nem quem me ajudasse. E ele tentava me pegar, tentava me morder, só que eu desviava. Porém, quando ele tentava, era como se por um segundo ele sumisse e voltasse a me atacar por outro lado. Foi então que comecei a pensar em algo ou alguma oração, pois naquela época eu não tinha uma religião. Hoje eu sou evangélico, mas naquela época eu nem sabia nenhuma oração.
Aí eu pensei em pedir e falei uma frase que veio na minha cabeça. Falei, o sangue de Jesus tem poder. Nisso, aquilo sumiu e eu respirei aliviado e fui embora para minha casa. Mas isso é uma história que nunca vou esquecer, porque mesmo eu não sendo crente, Deus me socorreu naquela hora. Por isso, nunca deixei de clamar a Jesus, por Ele ter me escutado e sempre fará o melhor, e Ele sempre fará o melhor por você, pois Ele ama você. Mas enfim, muito obrigado, Ana, por ler o meu relato, e agora deixo as palavras da minha filha. Bom, Ana, esse relato foi do meu pai. Eu tenho muitos outros para te contar, pois já vivi muitas histórias. Você já leu o meu relato? Eu vi um lobisomem no meu quarto, mas ele ficou meio sem sentido. Eu estava muito nervosa, mas eu vou encaminhar outros relatos para você. Como de um que o lobisomem sentiu o meu cheiro quando eu nasci. Mas vocês têm um histórico com lobisomem, então? Eita! Mas por fim, encerro esse relato com um abraço a todos vocês assombrados, você, Ana, Mateus, seus filhos e animaizinhos. Um grande beijo e que Jesus, nosso Deus, vos abençoe sempre. Um beijo para você, muito obrigada. Para vocês, né? Para o seu pai também. E esse trator com esse homem nessa hora aí? Apareceu um trator, depois apareceu um cachorro que foi pra cima. Ele meio que, a hora que ele avançava pra cá, ele meio que sumia e já aparecia aqui. E quando ele gritou aí, o sangue de Jesus tem poder, aquilo sumiu. Gente, se tivesse mais próximo, eu voltava pra casa da namorada. Falava, rapaz, vou dormir aqui. Não importa o que pensem. Vou ficar pra cá. Gente, mas eu fiquei curiosa com esse trator aí que apareceu, depois sumiu também. Será que tinha alguma relação com esse cachorro? Era mesmo um lobisomem ou era um cachorro fantasma que, sei lá, surgiu por ali? E tem alguma relação, talvez, com o homem do trator? Será? E aí? Tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Tá, vamos ler este daqui, ó. Socorro! Acho que tenho uma maledite em minha vida. Vamos lá. É uma moça que nos conta. Querida Ana, já faz alguns anos que acompanho o canal e sou completamente apaixonada por cada relato. O lado sobrenatural e oculto sempre me atraiu, mas ultimamente alguns relatos me deixaram com uma pulga atrás da orelha. Os relatos sobre maledites. Pensei várias vezes antes de enviar esse e-mail, mas cá estou eu. Pois acho que realmente tenho uma em minha vida no momento, sabe? E acho que outras já passaram por mim também. Não que eu seja a luz que há no mundo, mas nunca fiz a terceiros o que essas fizeram para mim. Bom, vamos aos fatos e, claro, vamos trocar os nomes. Adoro essa parte dos codinomes. Eu, Samantha... Nomes trocados, tá? Eu, Samantha, a prima Jane e a amiga Vanessa. Eu serei Samantha, minha prima, acho que minha prima, sei lá, Jane e a amiga será Vanessa, entendi. Eu e minha prima não éramos tão próximas assim, mas quando nossa amiga Vanessa estava em tempos difíceis, eu e Jane nos aproximamos para apoiá-la. Ficamos muito próximas. Jantávamos juntas, éramos inseparáveis. Mas alguma coisa me fazia acreditar que eu muitas vezes estava sendo excluída de assuntos que as duas tinham para elas, sabe? Como quando ficavam de segredinhos ou quando eu percebia que os elogios do grupo iam só para Vanessa, enquanto eu poderia fazer muitas coisas boas para Jane, a minha prima. Não, enquanto eu podia fazer muitas coisas boas também, mas Jane, minha prima, nunca, em hipótese alguma, reconhecia as coisas que eu fazia. Mas eu não ligava muito também, pois as duas tinham criado um vínculo forte. O primeiro toque foi quando Vanessa, que se tornou tão
próximo a mim e tão importante, acabou se relacionando com o meu ex-namorado, pelo qual eu ainda era apaixonada. Eu fiquei perplexa e fiquei um bom tempo sem falar com a Vanessa, pois ela sabia que acabaria me magoando e mesmo assim ela fez. O pior de tudo foi a minha prima Jane, que além de fazer pouco caso do meu sofrimento, ainda ficou do lado da Vanessa. Onde já se viu brigar com uma pessoa por causa disso? Ex é coisa do passado, você que tá errada, ela dizia pra mim. Bom, o tempo passou e eu acabei desculpando a Vanessa e hoje conversamos normalmente. Mas é aquela coisa, né? Confiança, uma vez quebrada, é difícil recuperar. O desconforto começou a vir mesmo quando eu começava a falar. O desconforto começou a vir mesmo quando eu começava a falar dos meus planos futuros. E o que vinha para mim era deboche ou silêncio. Certo dia estava eu no Instagram e achei um vídeo de 3 amigas policiais. E as duas, minha prima e minha amiga, sabiam que eu tinha em mente de seguir a carreira policial. Mandei o vídeo em nosso grupo do WhatsApp e comentei: nossa, seria um sonho realizado. Já imaginei nós 3 aqui. Pois as duas já tinham comentado alguma vez de também seguir essa área. A resposta da minha prima foi: realmente íamos ficar lindas de farda, mas só a Vanessa pode ser policial, porque você não tem altura para isso. Eu desconversei meio sem jeito e nunca mais comentei sobre seguir essa carreira com elas. Fia, não importa a altura, importa a mira. O tempo passou e Vanessa começou a sair mais e se distanciar um pouco de nós. Então, quando minha prima falava de fazer alguma coisa, ela quase não ia. Eu achava chato deixá-la sempre sozinha e começamos a fazer mais coisas juntas. O tempo passou e a Vanessa começou a sair mais e se distanciar um pouco de nós. Então, quando minha prima falava de fazer alguma coisa, a Vanessa quase nunca queria, não ia. E eu achava chato deixar a prima, né, isso? Sempre sozinha, então começamos a fazer mais coisas juntas e nos aproximamos mais. E ela estava um doce comigo, sempre me chamando para fazer coisas juntas, sempre dizendo que eu era a melhor prima que ela tinha. Mas ainda havia algumas coisas erradas, como quando ela falava da faculdade no meio dos nossos amigos. Falava assim: nossa, eu estava vendo umas fotos e a minha faculdade é bem maior que a universidade que a Samantha vai. Meio que diminuindo as coisas que eu faço de novo, sabe? Mais uma vez eu ignorava essas partes, para não piorar tudo. Só comecei a abrir o olho quando a minha mãe começou a intervir. Minha mãe já havia me falado muitas vezes que não gostava que eu andasse muito junto com essa minha prima. Mas na rebeldia de jovens eu pensava: ai, que saco, minha mãe não deixa eu fazer nada. Burra! Tivesse escutado a mãe antes? Ela que tá falando. Certo dia, uma galera combinou de fazer uma festinha e a minha prima disse: aposto que você não vai. Alguma coisa me dizia que não era para eu ir. E outra coisa dizia: vai, só para mostrar que você pode. Então eu fui. O problema é que na noite após a festa era janta de aniversário da minha tia e eu tinha que chegar cedo para não perder. Ana do céu, nesse dia eu tomei o maior porre da minha vida. E olha que eu nem bebi tanto, hein? Passei mal, acabei chegando em casa depois da janta já ter acabado. Que vergonha. Mas o comentário sobre a Maledite é o seguinte... Minha mãe, que foi na janta, óbvio que no meio do sermão para acompanhar a minha ressaca. Minha mãe que foi na janta, óbvio que no meio do sermão para acompanhar minha ressaca, bom, não sei. Ela começou a falar o seguinte: a tua prima
a tua prima me mostrou os vídeos da festa que estava acontecendo. Justamente os vídeos que eu postei numa rede social que os meus pais não iriam ver. Era só para minha prima. E a minha mãe me contou que a prima também falou o seguinte: nossa, se eu fosse a Samantha, jamais iria num lugar desses, ainda mais com essas companhias. O que deixou a minha mãe ainda mais furiosa. Na mesma noite ainda surgiu o assunto da faculdade, onde a minha prima também cutucou os meus pais dizendo: olha, não vale muito a pena pagar tão caro assim na faculdade da Samantha, ela só faz poucos dias mesmo. Sim, os meus pais pagam caro na minha faculdade, mas o ponto é que a Jane, minha prima, nunca foi ajudada pelos pais dela para nada. Escutei a minha mãe falar e comecei a refletir. No outro dia, quem veio até minha casa, rindo do meu porre e pedindo informações da festa, adivinha? A minha prima. Eu disse que estava me sentindo muito mal e que nunca mais eu faria isso. Mas ela interviu, dizendo: você tem mesmo é que enfrentar os seus pais. Você já é grandinha e acho que sabe se cuidar sozinha. O trem que gosta de uma discórdia, hein? Vai nessa. Eu comecei a avaliar melhor os fatos e resolvi que eu ia me afastar um pouco de todas essas amizades. Na quarta-feira, após aquela semana, eu vi um relato sobre Maledite e outro, e depois outro, e caramba, eu acho que eu tenho uma Maledite na minha vida. Eu fiquei com medo e ao mesmo tempo com raiva. Como eu posso ser tão idiota em me relacionar com pessoas assim? Perdoá-las e ouvi-las em vez de ouvir as pessoas que realmente se importam comigo. Tipo os pais, né? Ana, socorro! Pode ser coisa da minha cabeça, mas se isso não é mais um caso de Maledite, eu devo estar protagonizando alguma série de TV sem nem perceber. Mas devo ser aquela personagem bobinha que as pessoas fazem de trouxa. #triste. Obrigada pela atenção durante esse desabafo. Da sua fã, Samantha, entre aspas, nome fictício. Um beijo pra você, obrigada pela sua história. Então, eu acho que assim, no fundo você já sabe, né? Essa daí não é de fazer trabalhos, pelo menos ainda não, talvez, não sei, quem sabe. Mas antes que o male cresça, como dizia minha avó, antes do negócio ficar, se afasta. Se você percebeu todos esses pontos, se você percebeu pontos que ela faz que não te agradam, que debocham de você, que te entregam, que tenta te diminuir a todo momento, isso não é amigo. Amigo tenta te pôr pra cima, amigo é confidente, amigo vai te dar conselho bom, sabe? Então, você vai percebendo. No fundo, você sabe. Então, se não é esse tipo de amizade, se é aquela coisinha que ela falou, você falou, poxa, né? Falou isso pra mim, falou outra coisa que me machucou e outra coisa. Vaza, que você vai encontrar ao longo da sua vida pessoas realmente que gostam de você. Que vão te puxar pra cima em vez de te empurrar para baixo. Porque por mais que elas não façam trabalhos, nada assim, só esse tipo de coisa vai te deixando triste, você acaba ficando pensativa, ai, será que eu sou boba por ter escolhido isso? Ai, será que realmente eu não sou bonita? Ai, será que, sabe, começa a enfiar coisa idiota na sua cabeça? Então, realmente, se afasta desse tipo de gente. É maledite, sim, e pode fazer muito mal, mesmo sem ter os trabalhos. Deixa eu ver mais um relato. Temos mais. Olha, mais um de amor. Aqui, o amor, mais um de amor. Vamos lá. Olha aqui. Um amor impossível. Agora. Oi, Ana, tudo bem? Espero que sim. Me chamo
Deixa eu só ver uma coisa aqui. Peraí, gente. Adivinha o nome dela, gente. Adivinha o nome dela. Me chamo Fulana. Já quero dizer que sou super fã do canal e trabalho o dia todo ouvindo os relatos. Eu amo! E no final do dia sempre conto algum para as amigas aqui do escritório. Pode ficar tranquila que não citarei nomes neste relato. Ele é um pouco longo e já peço desculpas caso houver erros. Esse é o meu primeiro relato. Ele é médio longo, tá? Médiozão. Quase longo. Pode-se dizer até um longo. Cadê onde eu estava? Este é meu primeiro relato. Tenho muitos, mas eu não sei por qual motivo senti no coração de contar esse. Já faz alguns dias que isso não sai da minha cabeça. Então vamos lá. Eu sempre fui uma pessoa muito sensível às energias de lugares e pessoas. E quando eu era solteira, eu tinha em minha mente que nunca ficaria com um homem comprometido. Seja casado, namorando, enrolado, que fosse. E assim, segui sempre. Algumas amigas até me achavam antiquada e chata, mas eu seguia com a minha filosofia. O que eu não quero pra mim, eu não faço com os outros. E eu acho muito certo, né? Qual é o... Né? Eu acho que é uma questão de bom senso, É lógico, tem muita gente que acaba saindo com o cara ou com a moça e não sabe porque eles escondem que tem compromisso, né? Aí você cai de pato também na situação. Mas a partir do momento que você sabe, assim, não querendo julgar ninguém, mas quem tinha que ver é quem tem o compromisso, né? Mas mesmo assim eu também não ia ter interesse muito não, falar, o cara tem lá e, né, ficar indo, mas é que muitos vêm com aquele papo assim, não, mas é que eu tô tentando terminar, né, não tô bem na situação e tal. Pois é. Quando tá namorando, né, agora quando é casado ainda, é complicado, gente, é complicado, uma situação complicada, mas essa era a filosofia dela. O que eu não quero pra mim, eu não faço com os outros, então eu não quero saber de homem comprometido. Pois bem, mais uma bela noitada de balada com as amigas. Aconteceu algo que eu vou descrever aqui como impossível. Estava eu nessa baladinha, quando de repente meu olhar se cruza com o de um rapaz. E nessa hora não conseguimos mais desviar o olhar um do outro. Como se uma força sobrenatural fizesse isso, sabe? Então ele veio falar comigo. E eu me esqueci completamente do meu código de conduta. Sempre perguntar se é casado e procurar aliança ou marca de anel no dedo. Deslumbrada por aquela sensação incrível que até hoje nunca mais senti. E então... Deslumbrada por aquela sensação incrível que até hoje nunca mais senti. E então a coisa foi tão forte que naquela noite nós fomos embora juntos. Jantamos, nos beijamos loucamente e fomos parar no motel. Sim, Ana, aconteceu tudo como se fosse um furacão. Opa, até bati aqui, gente. Como se fosse um furacão e foi maravilhoso. E desse dia em diante, não conseguíamos mais parar de nos falar. Era por telefone, na época SMS. Sempre nos víamos após o horário de trabalho, quase que todos os dias. Não sabíamos mais viver longe um do outro. E foi então que em um dia após o trabalho, ele me contou que era casado. Ah lá, não falei? Não conta antes, sabe? Conta depois. Ele me contou que era casado. Mas que segundo ele... Ah lá, não falei. Mas que segundo ele, vivia infeliz, porém não tinha forças para se separar. Ah lá a situação. Que ele já não dormia nem mais na mesma cama com a esposa e que não era feliz de jeito nenhum com ela. Tem aquela série que é mais ou menos isso, né? Bom... Eu já fechei a cara na hora e logo pensei, tá falando toda essa ladainha que todo homem casado fala pra tentar pegar mulher. Eu fiquei em choque, eu me senti usada. Como aquilo poderia estar acontecendo comigo?
Mas algo mais forte que eu me fazia continuar a vê-lo, mesmo que depois eu ficasse mal. Porém, a cada dia íamos ficando mais próximos. Eu quero esclarecer aqui que para mim isso era algo impossível por diversos fatores. Primeiro, ele era casado. Segundo, ele não fazia nada o meu tipo, o meu estilo. Eu não quero me gabar aqui, tá? Mas nessa época eu era o estilo musa fitness. Sempre bem arrumada, cheirosa, enfim. Quando eu saía pra curtir, eu chamava a atenção, tipo, dos caras mais lindos do lugar. E esse meu impossível definitivamente não fazia o meu tipo heterotop, como se diz hoje em dia. Terceiro, nossa vida era completamente diferente em várias coisas. Bom, aí você já deve estar pensando, tá, mas e aí? O que tem de assombrado nessa história? Pois bem, agora vem a parte inexplicável de tudo. Certo dia, como de costume, íamos nos encontrar. Era um dia de semana e marcamos de ir em um barzinho onde passaria jogo de futebol. Pois bem, nesse dia eu já comecei a sentir algo estranho no ar. Algo fora do normal, em que, de apenas ler as mensagens dele, estava me fazendo mal. Estava me causando uma sensação ruim. Mas eu fui, assim mesmo. Eu fui. Chegando lá, eu olhei para ele e era como se o encanto tivesse acabado. Ele me abraçava e eu não suportava mais sentir aquele perfume que antes eu amava. Eu já não suportava ouvir a voz dele. Beijá-lo, então, foi um terror. Tudo nele me incomodava. E eu, decidida como sou, falei: eu não quero mais. Não vamos mais nos ver, ok? Assim mesmo, do nada. Sem nenhum tipo de compaixão ou amor, nem rodeios. Eu não quero mais, não vamos mais nos ver. Ele entrou em desespero, ele começou a chorar, dizendo que naquela noite havia preparado uma surpresa para me dar a grande notícia que havia ido embora de casa e estava separado. Mas eu não quis nem saber, eu virei as costas e fui embora. Você pode pensar que era mentira dele, essa história de surpresa e tal, mas não. Realmente ele havia tomado a coragem que lhe faltava de sair de um relacionamento infeliz. Mas daí foi uma coisa boa, pelo menos ela serviu para ele dar o start e seguir, porque ficar ali os dois, não, né? Um negócio que tá infeliz provavelmente para os dois lados, já que não estavam nem dormindo mais na mesma cama, pelo menos aquilo aconteceu para dar um start para ele, foi até uma coisa boa, né? Bom, após o nosso término, ele não voltou com a esposa, como muitos acharam que ele iria fazer. Depois do episódio do barzinho, eu me senti mal, da forma em que eu havia tratado ele. Então trocamos algumas mensagens depois para nos entendermos e seguir nossas vidas sem mágoas. Bom, eu fiquei feliz por ele, pois conversava com alguns amigos dele que me diziam que ele estava ótimo, que era outra pessoa, que começou a fazer o que gostava, se matriculou em cursos e voltou a praticar esportes e tudo mais. Enfim, ele estava muito feliz, de verdade, e eu fiquei muito feliz por ele. Passados uns 3 meses da separação, eu já não falava nem falava mais com ele. Mas um certo dia, indo ao trabalho, eu passei por um carro branco que estava estacionado e eu ouvi a voz dele, me chamando pelo apelido que carinhosamente ele me chamava. E eu, assustada, voltei até o carro para ver se ele estava lá dentro, mas o carro estava vazio e trancado. Assustada com aquilo, eu mandei um SMS para ele, perguntando se ele estava por ali naquela hora, e ele respondeu falando que não. Então eu perguntei se ele estava bem, como andavam as coisas, e ele falou que estava tudo ótimo. 2 dias após esse episódio, eu recebo uma inesperada ligação, me falando que ele havia falecido. Ana, o meu mundo naquela hora desabou. Como se todo aquele sentimento de amor que eu sentia lá no começo de tudo tivesse voltado à tona, só que dessa vez eu não poderia tê-lo nunca mais. Ele sofreu um acidente de carro, voltando com amigos de uma festa. Ele estava de cinto,
porém foi o único que se feriu fatalmente. Após a morte dele, eu não conseguia aceitar. Como ele foi embora desse jeito? Nem se despediu de mim. Será que naquele dia em que eu ouvi a voz dele, era algo me avisando para eu me despedir dele? Falar com ele uma última vez? Eu não sei, eu só sei que eu chorava noite e dia. Mas uma certa noite, passado um mês de sua partida, eu tive um sonho. Nesse sonho eu me via em um lugar, como se fosse um pátio de escola, com muitas pessoas se encontrando e se abraçando, porém era como se tivesse uma névoa que pairava em todo lugar. E então lá, de longe, eu o avistava. Ele vinha andando em minha direção com um sorriso lindo e um semblante de paz e alegria. E então ele me abraçava, um abraço tão forte e gostoso como se me agradecesse por algo. Como se ele tivesse ido lá só para isso. Porém ele não dizia nada, seu semblante não mudava. E eu não tinha palavras naquele momento. Era como se tudo que tivéssemos para falar um para o outro foi dito naquele abraço. E então ele pegou nas minhas mãos e nos olhamos. E sorrimos um para o outro. Nesse momento, um portão se abria atrás dele e uma criança olhava para ele e o chamava, mas sem falar com a boca, sabe? Tudo em olhares. E foi então que ele soltou as minhas mãos e foi embora, sorrindo e me dando tchau. Nesse momento eu acordei com uma sensação de paz, porém chorando, aquele choro de despedida, sabe? Eu acredito que tenha sido ele, que foi me acalmar e falar que estava bem, e que a culpa dele ter partido não era minha, pois por muitas vezes eu pensei isso, que se ele tivesse casado, ele não teria morrido. Mas depois desse sonho, o meu pensamento foi o seguinte: se ele não tivesse cruzado o meu caminho, talvez ele teria partido infeliz, sem viver intensamente a vida dele, como viveu em seus últimos dias. Bom, Ana, termino o meu relato e quero deixar claro aqui que o meu intuito não é incentivar a traição, não. Infidelidade, nada disso. Eu continuo com o pensamento que, mesmo que seu relacionamento não esteja bem, nada justifica uma traição. Termine, tenha coragem e vá viver feliz. Espero que tenha ficado compreensível o meu relato. Amo o canal, obrigada por dar voz às nossas histórias. Um beijo para você e toda a sua família. Um beijo para você, muito obrigada. Então, acredito que, de certa forma, você acabou sendo um instrumento para ele conseguir sair do relacionamento, porque ele não conseguia sozinho. Então, precisou de algo avassalador, intenso e rápido, talvez até justamente como você disse, para ele decidir isso rápido e por sei lá quais motivos, talvez a gente não sabe, não só ele viver os últimos dias feliz, mas talvez coisas que a gente nem saiba, nem você saiba, mas que ele precisava sair rápido daquele relacionamento e você foi um instrumento usado, às vezes, para ele conseguir fazer isso, não é? Tanto que parece que ele veio agradecer, né, depois. Interessante. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Vamos ao relato de hoje, que é este daqui. Jesus Cristo me salvou? Vamos ver? É uma moça que nos conta. Olá, Aninha, tudo bem? Tudo jóia? Vou começar por me apresentar. Já sei que me vais chamar por fulana. Tenho 52 anos, eu não sei falar porque ela é portuguesa. Nasci em Lisboa e, claro, sou portuguesa. Sou escritora e vou enviar para ti e para os assombrados uma história verídica sobre a minha vida. Se houver nomes, já vão estar devidamente trocados. Posso te dizer que já sou tua fã há vários anos e hoje parei um pouco para te enviar este relato.
Na minha vida já me aconteceu dezenas de situações as quais não sei explicar. E por isso decidi te enviar um dos meus relatos. Também para que possa me ajudar, me auxiliar a dar uma luz sobre o que me aconteceu. Então vamos lá, ao sobrenatural, e escutar essa história que tanto me deu o que pensar. Tudo se passou há uns anos atrás, quando eu tinha 29 anos. Era uma tarde de verão, estava eu perto de uma das minhas casas de campo que eu não visito muito, mas nessa tarde, e como eu tinha dormido muito pouco, eu estava cansada e com muito sono, e como o calor estava insuportável, resolvi ir até essa casa e descansar um pouco. E depois, quando acordasse, voltaria para minha outra casa, que é onde eu vivo hoje, onde vivo até hoje. A casa onde parei para descansar é uma casa de campo. Os vizinhos que por lá moravam eram pessoas já de uma certa idade, e com o calor que se fazia sentir perto ali das 4 horas da tarde, não havia ninguém na rua. Eles não se encontrava ninguém na rua. Eu cheguei, abri a porta, fui até o quarto, liguei a TV, abaixei o volume e me deitei ali para ver se dormia um pouco. Passado pouco tempo de estar deitada, ouço baterem a porta. Confesso que eu não me apetecia ir abrir a porta. Eu não estava com um pingo de vontade de levantar e abrir a porta, né? Mas pensei que fosse a minha irmã com os meus sobrinhos, que naquela época eram pequenos. E pensei que talvez ela tivesse me visto chegar e que fosse com ele, que tivesse ido com eles lá para tomarmos um café, algo assim, ou para irmos ao café, visto que a minha irmã morava do outro lado da rua. Assim eu fiz então, né? Levantei-me, abri a porta, mas não havia uma viva alma na rua. Tá, voltei para o quarto, voltei a deitar-me e assim que deitei, não passou nenhum minuto, bateram novamente na porta. Eu já estava ficando irritada, pois eu só queria dormir um pouco. E lá fui eu novamente abrir a porta. E novamente não havia ninguém na rua. Tá, voltei pro quarto, me deitei de novo e de novo ouço alguém bater na porta. Aí eu já estava super irritada. Fui abrir a porta e é claro, não havia ninguém na rua, gente. Aí sabe o que eu fiz? Resolvi dar uma volta na casa, pois pensei que eram os meus sobrinhos que estavam brincando comigo. Batiam na porta e depois fugiam. Mas, Aninha, não havia ninguém na rua, nem os meus sobrinhos, nem a minha irmã, nem os vizinhos, não tinha ninguém. Ninguém se encontrava na rua. Quando cheguei ao... Tá, então ela deu essa volta aí ao redor da casa dela, deu uma volta na rua para ver se tinha alguém tocando a campainha ou batendo na porta, né, e se escondendo, mas não tinha ninguém. Quando retornei à minha casa e entrei no quarto, o teto tinha caído inteiro sobre a minha cama. O teto que eu tinha ali naquela casa era um teto falso, digamos assim. Mas por cima desse teto falso, era tudo de pedra, o que fez grandes estragos ali. A cama ficou toda partida, a TV e mais alguns objetos que se encontravam no quarto também ficaram tudo quebrado, acabou ali com tudo. Resumindo, se eu não tivesse ido dar aquela volta ao redor da casa, na rua, eu tinha morrido debaixo daquelas pedras gigantes que caíram sobre a cama que eu estava tentando dormir, deitada. E agora é que fica a pergunta: quem é que me bateu a porta? Eu penso que foi o meu anjo da guarda, ou Jesus Cristo. Depois de eu ter me recuperado do choque, eu fui até a casa da minha irmã
Perguntei se ela tinha saído da casa dela e ela respondeu que não, que estava descansando ali também junto com os 2 filhos dela. Quando eu contei a ela o ocorrido, ela pegou os filhos e nós fomos até a casa, e foi onde ela se deparou com aquela situação e onde ela ficou também abismada com o que havia acontecido ali. Devo dizer, Aninha, que a casa, naquela época, tinha uns 50 anos já, mas ela estava bem conservada, muito habitável. Era uma casa só com 3 quartos e era muito fresquinha no verão. Foi isso que me fez ir até ela para descansar um pouco naquele calor. Aninha, eu sei que alguém insistiu ali para que eu fosse abrir aquela porta para eu não morrer. E jamais me esquecerei dessa tarde quente e linda de verão, que podia muito bem ser o último dia da minha vida. Fico feliz se ler o meu relato. Muito sucesso para ti e para a tua família linda. Beijinhos, fulana. Um beijo para você, muito obrigada. Então, gente, essas coisas são incríveis. Eu acho muito interessante, né, esse lance. Então, bateram 3 vezes na porta, ela foi atender, não tinha ninguém. Era como se alguma coisa estivesse falando mesmo, sai dessa cama, sai daí. E ela foi dar volta na rua, quando voltou o teto tinha caído sobre a cama. Pelo que ela fala, pedras grandes que quebraram a cama. Imagina se uma pedra dessa cai na cabeça dela, né? Já era. Caiu o teto todo do quarto, né? Gente, eu já contei isso aqui, mas aproveitando o ensejo, aproveitando o tema a história aqui do relato, eu vou contar de novo, caso alguém não tenha escutado. Isso aconteceu com a minha cunhada. Ela estava morando em São Paulo, num apartamento, e estava calor também, era uma noite de calor. Ligou, não tinha ar-condicionado, era o ventilador de teto, e ela estava dormindo naquele dia. Estava dormindo e acordou com muito calor no meio da madrugada. Mesmo com o ventilador ali ligado, ela com calor, até que ela falou, quer saber? Eu vou tomar um banho, porque eu não tô aguentando de calor. Levantou, era, sei lá, 2:30 da manhã. Foi tomar um banho. Quando ela escutou um barulhão, porque ela saiu do banho, o ventilador de teto caiu em cima da cama dela, onde ela estava dormindo. E aí fica aquela, se ela não tivesse sentido calor, não tivesse saído para tomar o banho, o ventilador tinha caído em cima dela. Vai saber que estrago que ia fazer ali também, não é? E aí você pensa em livramento também, né? Já aconteceu algo assim com vocês? De alguma coisa minha mãe também uma vez estava fazendo sopa numa panela de pressão. Não faz muito tempo isso. E caiu, no que ela estava fazendo a sopa, caiu um pedacinho de cenoura entre o fogão e a pia. E o cachorro lá dela queria aquele pedacinho de cenoura. E ele insistia que ele estava doido atrás daquele pedacinho de cenoura. Minha mãe falava, calma, né? Tá lá. E ele falou, quer saber, eu vou pegar um cabo, uma vassoura, e eu puxo aquele pedacinho de cenoura ali para ele comer. No que ela saiu para pegar a vassoura, a panela de pressão, o pino, fez assim, que virou um chafariz de sopa fervendo ali na cozinha. Se minha mãe tava ali em frente à panela, sabe quando você tá só esperando um pouquinho para terminar ou desligar, ou ela tava fazendo mais alguma comida, ela tava em cima da panela. E a insistência do cachorro fez com que ela saísse pegar uma vassoura. E no que ela saiu, a panela explodiu. Aí você fala, gente do céu, olha só. E aí o que eu tava falando, se aconteceu algo assim já com vocês, manda um relato pra gente, deixa aqui nos comentários, ok? Meu encontro com a pombagira. Olá, sem nomes no relato. Ok, é uma moça, acho que nos conta.
Tá. Eu tinha um namorado que era filho de santo e me disse que teria que entregar flores e cigarro para a mãe de santo dele. E me convidou para ir junto, dizendo que só entregaria e iríamos embora. Porque eu morria de medo dessas coisas. Chegando lá, assim que pisamos no terreno da casa, eu ouvi aquela gargalhada alta e pedi a ele que fosse lá, que eu esperaria por ele fora da casa mesmo. Na volta, ele me disse que a pombagira ficou muito irritada comigo por eu não tê-la conhecido. Eu tirei forças não sei de onde e subi e fui encontrá-la. Ana, ela virou para mim e disse que a minha mãe ia infartar e que eu nunca mais me esqueceria dela. De quem? Da pombagira? E alguns meses depois, minha mãe realmente adoeceu, mas foi por um AVC. A partir desse dia, eu comecei a sentir algo em casa, sensações estranhas, comecei a sentir que eu nunca estava sozinha em casa. Eu sinto isso desde pequena, na verdade. Daí o meu medo de encontrar com a pombagira no começo do relato. Só sei de uma coisa, gente. A pombagira é muito poderosa e se pedirmos com fé, ela nos atende. Melhor, ela nos avisa das coisas antes. Hoje eu converso com ela, peço orientações e ela me ajuda. É esse o meu relato. Um beijo bem grande. Laroye Exu. Um beijo para você. Muito obrigada. Então, eu não entendo, eu não sei o que falar. Quem entende mais aí a respeito disso pode explicar, falar se é isso mesmo, se cada um tem, né, uma experiência ou uma visão a respeito, né? Eu não entendi muito bem, assim, a pombagira queria dar um recado para ela, é isso? Queria falar que a mãe dela ia infartar, mas na verdade ela não infartou, ela teve um AVC. Queria avisar e falou que nunca mais esqueceria da pombagira, é isso? Mas foi amigável, ela ficou irritada, não sei. Ai, gente, não sei, por que ela quis avisar isso? Bom, mas depois ficou tudo bem. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.